Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, com a sua casa, com a sua parentela, né? Estamos aí nessa semana. Essa semana é uma semana de muita atenção aqui no estado do Rio, em especial a cidade do Rio, né? E Caxias e Nova Iguaçu, que são até o momento os maiores focos do vírus aí do Covid-19. Parece que o governador aqui do Rio, que já tinha adiado a quarentena até o dia 15 desse mês, agora já pensa em estender esse prazo e mais, já está falando aí em lockdown, ou seja, parece que as medidas ainda mais drásticas serão tomadas para evitar a propagação do vírus, né? E nesse quadro ainda de grande angústia para todos nós, né, e para a população do Brasil de modo geral, seja aí na área da saúde, com tantas vidas ceifadas, né, com tantas pessoas sendo contaminadas, nessa situação até de estender um pouco mais esse isolamento, em alguns lugares trazendo até maior apreensão, né? Então é o caso lá de São Paulo e aqui no Rio, na capital mesmo, com muito os leitos todos tomados, né? Não só aqui na capital, mas aqui o volume de pessoas que têm sido contaminadas e pessoas morrendo é absurdo. Não bastasse isso, ainda tem a questão econômica do emprego, né? Da estabilidade do trabalho, das pessoas conseguirem manter suas empresas abertas, seu comércio aberto, suas atividades econômicas andando para não terem que fechar as portas em definitivo. A gente tem visto tudo isso aí, né? Então tudo isso traz para nós aí assim momentos de angústia mesmo, né? E é inegável que isso está produzindo uma espécie de tempestade na nação brasileira. E as enxurradas dessa tempestade, que é a consequência de tudo isso, vai produzir muitos prejuízos, né? Mas é nessa conjuntura aqui, e eu sempre procuro fazer uma análise do momento com as informações que eu busco obter, né, pelos órgãos competentes, né? E a gente vê muita coisa acontecendo também aí, muito é fake news, muita história, mas também tem os lados que a gente precisa realmente entender o que é verdade e o que não é, né? Isso traz pra gente uma angústia muito grande. Eu procuro fazer assim uma análise do momento, uma análise da situação atual e real, né? Porque o meu propósito principal aqui, irmãos, diante do quadro, é o de sempre trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, de uma maneira muito simples, é a palavra que se encontra em Mateus no capítulo 6, que você conhece bastante, lá no versículo 33, que diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? A nossa vida, irmãos, ela é composta assim de constantes tensões entre o que nós chamamos assim de urgente e o que nós chamamos de importante. Existe uma diferença aí entre urgente e importante. E esse texto de Mateus, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas elas virão, chegarão no tempo devido, serão acrescentadas. E nós corremos muito atrás daquilo que é urgente, a verdade é essa. O urgente bate lá na nossa porta todo dia, né? E é o amigo, é um telefonema, é o jornal, é o futebol, é a viagem, é um investimento financeiro que nós queremos fazer, é a nossa realização pessoal, né? Tudo isso vai batendo a porta da nossa vida todos os dias, né? Toda hora, mas nem sempre aquilo que é urgente é importante. Tem coisas que são urgentes, mas não são importantes. O que é importante? O que é importante para nós? Importante para nós é Deus é importante, a vida é importante, a família é importante, a igreja é importante, relacionamentos são importantes, né? O seu trabalho é importante. Então, de repente nós somos distraídos por muitas coisas que vão sendo agregadas, vão sendo juntadas ou colocadas à nossa vida, que vão se juntando na nossa bagagem, né, da nossa estrada da vida, que vão se acumulando nas nossas costas e que de fato não são tão importantes assim. Eu acho que essa quarentena ajuda a gente a fazer algumas leituras com base nesse texto aqui de Mateus 130, de Mateus 6, verso 33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas, né? A primeira leitura que nós começamos a perceber é o de quanto vale a nossa família, né?
Qual o valor dessa comunhão em família? Qual o valor dos nossos relacionamentos em família? Qual a importância de você entender que aquilo que é mais precioso para você, aquilo que você agrega ao longo dos anos como fruto do seu trabalho, só faz sentido, meu querido e minha querida, se é compartilhado com a sua família, com as pessoas que estão à sua volta. Quantas pessoas por aí que a gente conhece, já ouviu falar, que adquiriram riquezas e perderam a sua família? Quantas pessoas que ganharam fama e arruinaram sua história? Quantas pessoas que aproveitaram todas as taças dos prazeres deste mundo, né? E depois tudo isso caiu no estômago como um sabor muito amargo, né? Então, por isso a sua família, ela é tão importante. Valorize a sua família, meu irmão. Invista na sua família, cultive relacionamentos saudáveis dentro da sua casa, sua mulher, seu marido, seus pais, seus irmãos, seus filhos, seus avós, seus sobrinhos, seus tios, seus primos. Afinal, nós estamos no mês da família. O mês de maio é o mês que comemoramos a família, né? Na verdade, isso tem que ser todos os dias da nossa vida, não só em datas especiais, né? Então valorize sua família. Ela pode não ser uma família perfeita, né? Mas é a família que Deus te deu, é a família que você tem. Então invista na sua família. A segunda leitura que nós estamos percebendo é de como é importante a igreja. Todos nós estamos com saudades, né? Assim eu acredito, porque eu estou assim. Eu não estou falando do templo enquanto um prédio, não tem a ver com geografia, porque a igreja não depende do templo para ser igreja, mas estamos com saudades da comunhão, de celebrarmos junto o nosso Deus, de adorarmos junto o nosso Deus. Estamos com saudade dos louvores, da pregação, da celebração coletiva, né, de estarmos juntos para ofertarmos a Deus o nosso culto, a nossa vida, né? Então nessa hora, quando a gente, assim, quanta gente, né, irmãos, deve estar avaliando o quanto a igreja é importante, né? Você já parou para pensar nisso aí? Sobre o valor da igreja na sua vida? A igreja, irmãos, é a dádiva de Deus para nós. E eu vi assim uma reportagem nessas coisas aí de coronavírus, né? Eu vi a reportagem de um senhor de 93 anos, ele italiano, né? Ele foi internado com o vírus, o Covid-19, ficou no CTI lá no hospital, lá na Itália, ficou vários dias entre a vida e a morte, e ele conseguiu se safar disso, né? Vamos dizer assim, ele conseguiu ser curado. E quando ele, assim, pela graça de Deus, se recuperou e estava saindo do hospital, entregaram para ele uma conta da dívida dele no hospital. Uma dívida aí de 500 euros. Se você fizer uma conta rápida aí, nós estamos falando uma conta aí em torno de 7 mil reais aproximadamente. Então entregaram lá essa conta para ele, né? E quando o médico disse para ele que ele estava devendo esses 500 euros, aquele senhor ele começou a chorar, assim, desesperadamente, né? E o médico ficou preocupado, achando que ele não tinha dinheiro para pagar. Mas aí ele virou para o médico e tranquilizou o médico, dizendo assim, ó, eu não estava chorando, não é porque eu não tinha os 500 euros para pagar, porque eu tenho para pagar. Mas ele disse para o médico que estava chorando porque com 93 anos de idade, ele nunca tinha parado para perceber que ele nunca precisou pagar pelo ar que ele respirava. E de repente ele foi obrigado a pagar por um respirador para ele se manter vivo. E por isso ele estava chorando, né? Porque naquele momento ele percebeu que não tinha parado em momento nenhum na vida dele, 93 anos, para agradecer a Deus pelos seus 93 anos que ele respirou sem precisar pagar nada por aquilo. Percebe, irmãos, como a vida é um dom precioso e ele é um bem tão precioso para nós, né? E ela passa rápido. Então invista na sua vida, valorize a sua vida, cultive uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida na presença de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E isso é importantíssimo para nós, né? Então quando o gente começar a bater na sua porta aí, ó, pergunte primeiro se é importante. E aí eu volto de novo nesse texto bíblico, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E acrescentadas aqui nesse texto significa que nós devemos chamar de coisas importantes e não de coisas urgentes.
Então não corra atrás do vento, não corra atrás de coisas, não pense que a sua vida está fundamentada no dinheiro porque não está, não está fundamentada na fama porque não está, no sucesso porque não está, no reconhecimento das pessoas, no aplausos do mundo, nos troféus aí que o mundo nos oferece, porque não está. Concentre a sua atenção naquilo que é essência, que é reino, porque se você está vivo, querido, se você está viva, querida, você está aí nessa quarentena, às vezes reclamando, murmurando e murmurando e murmurando, e você está respirando enquanto outras pessoas estão lá no CTI, entubada num respirador mecânico. Traz para você o exemplo desse senhor de 93 anos, italiano, que até essa idade não tinha parado para perceber, ou não tinha percebido, e não tinha parado para agradecer que os 93 anos de vida que ele tem, e que ele continua mantendo, graças a Deus, e as pessoas que Deus usou para tirá-lo daquela situação, graças a Deus ele pôde perceber em tempo ainda de que ele não precisou pagar por nada disso. Agora ele estava pagando ali 500 euros, 7 mil reais, em torno de 7 mil reais, para poder respirar. Coisa que ele tinha de graça durante 93 anos e ele nunca tinha percebido e parado para agradecer a Deus por isso. Então traga para esse exemplo dele para a sua vida também, sabe? Não corra atrás do vento, não corra atrás de coisas, né? Não pense que a sua vida é fundamentada nessas coisas, porque não é. Agradeça a Deus em todo o tempo, por você estar vivo e não estar precisando de pagar nada para respirar. Dê graças a Deus pelo fato de que você está vivo, sabe? Faça isso, que busque em primeiro lugar o reino de Deus, os princípios de Deus, os interesses de Deus, os valores de Deus, sabe? A palavra de Deus, o plano de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida e a missão que Deus está confiando a você. Busque em primeiro lugar a Ele, sabe? Ponha Deus em primeiro lugar na sua vida, ponha as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. Não permita que coisas, sabe, que não são importantes, ocupem o lugar de Deus na sua história. E você verá o quanto é maravilhoso e você vai se perceber ou a perceber que Deus vai suprir todas as suas necessidades, sabe? E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então que Deus te abençoe, abençoe sua vida, abençoe seu coração, que Deus abençoe sua família, que você durma em paz e não se esqueça disso, meu querido. As primeiras coisas, primeiro, não deixe que aquilo que é importante seja sacrificado no altar do urgente, porque em primeiro lugar sempre tem que ser o reino de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas a você. Que Deus te abençoe, um grande abraço e fique com Deus. Chegarei bem seguro ao todo destino meu. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar. Que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Descanse nas mãos do Senhor, que Ele cuida de nós. Que Deus te abençoe. Tenha um restante de semana produtivo e saiba que a mão do Senhor nunca está encolhida, ela está sempre estendida para nos abençoar. Que Deus te abençoe, te guarde sempre. Amém.